amigos, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos fazendo os nossos vídeos, acompanhando a orientação do espírito do irmão José, sobre a psicografia de Carlos Bacelli, e nós vamos trabalhar o livro O Céu Te Escuta, o capítulo que se chama Faltas Leves, ok? Faltas leves. Eu costumo colocar que quando vem o título, já pensem no título, porque como o irmão José ele é muito objetivo, ele já vai entrar na questão. Qual falta leve que você comete? Quando eu leio, eu penso aqui, qual falta leve que eu cometo? Eu estou pensando em falta leve, eu não estou pensando nas pesadas, não. Porque a pesada você vai pensar assim, nunca matei ninguém, não fiz tráfico de armas, não cometi corrupções. Eu não estou pensando nas faltas pesadas, não. Porque a gente costuma muitas vezes se inocentar das leves e responsabilizar os outros das pesadas. E ficamos até de olho na leve dos outros, sendo que a nossa, a gente procura não ver. Lembra aquele momento que Jesus colocou que a gente vê o cisco no olho do outro, mas não vê o poste no nosso? Lembram? Que ele fala que a gente vê o cisco, mas não vê a trave? É isso. Só que ele está pedindo aqui para nós avaliarmos. Faltas leves. Olha só como que ele traz. Não creias que a justiça divina haja de te isentar de quitares as faltas que habitualmente consideras como leves infrações praticadas contra os semelhantes por circunstâncias naturais da vida humana na Terra. Quando eu falei para vocês no início, pensem nas faltas leves, eu falei da objetividade. Olha como que o irmão José já colocou no primeiro parágrafo. Não pense que você estará, não penso que eu estarei isento de sermos cobrados por nós mesmos pelas faltas leves. Senão a gente fica esperando, não cometo nenhuma atrocidade. Olha, não creias que a justiça divina haja de te isentar, de quitares as faltas que habitualmente considera como leves infrações. Leves infrações. Então a infração leve também tem punição. Se existe no nosso Código Brasileiro, na direção do trânsito, eu estou pegando só exemplo da direção do trânsito, porque essa aí você recebe lá, infração leve. Existe punição. Imagina diante da providência divina. Leves infrações praticadas contra os semelhantes por circunstâncias naturais da vida humana. Então, acompanha, quando a gente fala de leve infração, avalia. Que infração leve que a gente tem? A gente pensa mal de alguém? Isso é uma infração leve. Pensar mal de alguém. Eu não estou dizendo nem divulgar, só de pensar. Só de pensar. Pense em outros vícios. A gente faz fofoca. Uma fofoquinha assim. Isso é infração leve. A gente é indiferente à colocação de alguém, indiferente, finge que aquela pessoa não existe. Isso é infração leve. O que mais? A gente vive mal-humorado vários momentos do dia, às vezes o dia inteiro. A gente vive mal-humorado? Infração leve. O que mais? Xinga um palavrão? Infração leve. Imagine quantas infrações leves a gente vai adquirindo. O que a gente vai fazer com a infração leve? Será que a gente precisa chegar à pesada para a gente achar que Deus vai nos inocentar é só das pesadas? Olha, Ele vai nos inocentar de todas, desde que a gente resgate todas. Tanto que ele coloca no primeiro parágrafo, não estamos isentos de nenhuma infração, nem as leves, não estamos isentos. A gente muitas vezes espera as pesadas para saber se a gente vai chegar na providência, pedir perdão, fazer oração. Precisamos disso não, gente. As leves que eu já sei que existem, as leves que existem, que estão aqui pululando dentro de mim, as leves,
eu não preciso esperar as pesadas. Eu não preciso. Tá claro? E aí ele continua. No Sermão da Montanha, discorrendo em torno da reconciliação com os adversários, o Senhor destaca a necessidade de saudarmos o último ceitil que eles fiquemos a dever por prejuízos voluntariamente causados. Se no Sermão da Montanha ele fala para a gente, se você vem conciliar com Deus, se você vem reconciliar com Deus, aí traga no altar a tua oferta, e aí fazendo referência ao capítulo 5 de Mateus, no Sermão da Montanha, que em Mateus compreende os capítulos 5, 6 e 7. Ele coloca para nós, se a gente vem para reconciliar, ou seja, deixa eu fazer as pazes com Deus, deixa eu fazer o meu movimento de devotação com Deus, o meu movimento de reaproximação com Deus, Jesus coloca o quê? E agora nos versículos 25 e 26 ele diz assim, concilia-te, deixa no altar a tua oferta. Primeiro, no versículo anterior ele fala, deixa no altar a tua oferta. Aí depois ele fala, concilia-te depressa com o teu adversário. Eu estou ali reconciliando com Deus porque eu afastei de Deus e Jesus vem trazer para nós o movimento de reaproximação. Ele veio trazer o movimento de reaproximação. No movimento de reaproximação com a divindade, o Cristo pede, deixa ali no altar a tua oferta, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Conciliar, vai lá. E aí ele está falando agora de forma literal. Vocês já acompanharam outros vídeos, quem vem acompanhando a gente nesses estudos, a gente foi falando do adversário íntimo. E agora eu quero usar a palavra do jeito que ela está escrita lá. Concilia-te depressa com o teu adversário. Você tem aquele que você falou mal dele? Aquele que você fez fofoca? Aquele que você agrediu? Aquele que você mentiu usando o nome dele? Aquele que você se irritou? Aquele que você escanteou? Aquele que você fez de indiferente em relação à presença dele na sua vida? Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está com ele no caminho. Essa é a fala de Jesus. Agora, olha a continuação da fala de Jesus ainda neste versículo. Para que este adversário não te entregue ao juiz. Ou seja, qual é o teu juiz? Qual é o meu juiz? O nosso juiz não é Deus. Juiz não é Deus. Tá? Deus é pai. Quando ele entra na figura de pai, ele não pode entrar na figura de juiz. Ou uma coisa ou outra coisa. Mas aonde que está escrita a lei de Deus, que nós vimos na pergunta 621, se é na consciência, para que o adversário não te entregue ao juiz, ou seja, para que esses adversários não te entreguem ao seu juiz, não me entregue ao meu juiz, à minha consciência. Para que o juiz não te entregue ao oficial. O oficial são as tuas ações. Se eu não faço movimentos de conciliação, eu não estou agindo. Se eu não estou agindo, o oficial, que é aquele que vai ver a minha prática, são as minhas ações, vai me encerrar na prisão. E ali, olha, aí já no versículo seguinte, Jesus coloca assim, e ali ficarás até pagares o último ceitil. E a gente remonta o texto que o irmão André traz para nós. Ora, o Senhor destaca a necessidade de saudarmos o último ceitil que eles fiquemos a dever por prejuízos voluntariamente causados. Gente, voluntariamente causados é porque no fundo nós sabemos. Hoje a gente sabe o que é certo e o que é errado. Hoje nós sabemos. Então, se nós sabemos, olha aqui, é a gente atuar com o nosso livre-arbítrio. Tem coisas que a gente deve, tem coisas que a gente pode, tem coisas que a gente quer. Mas é a gente que tem que avaliar. É a gente que tem que avaliar.
Tem coisa que a gente quer, mas não deve. Tem coisa que a gente deve, mas não pode. Tem coisa que a gente pode, mas não quer. Então imagine, isso é exercício do livre-arbítrio. Ora, se eu vou ficar ali, aprisionado, até que eu pague o último ceitil, que eles fiquemos a dever por prejuízos voluntariamente causados, é porque eu proporcionei de conformidade que eu conhecia, mas eu não fiz. E ele coloca assim, e se algumas lições aí, olha o comentário que a gente tinha feito, baseado nesse parágrafo aqui, se algumas lições constantes do Evangelho nos requisitam uma compreensão para além das palavras, que é o que a gente chama de tirar o espírito da letra, inúmeras vezes a gente faz esse movimento de tirar o espírito da letra, que as exprimem, aqui a nossa compreensão do referido texto evangélico deve ser absolutamente literal. Aqui ele coloca a fala de Jesus absolutamente literal. Por isso que quando ele diz reconcilia com o adversário, ele não está falando na autorreconciliação. Ele não está falando quando a gente faz aquele movimento que a Hermance Dufour coloca para a gente no capítulo 13 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, sobre reconciliar com o homem velho, sobre a amizade com o homem velho, que é um momento de reconciliar com o nosso estado íntimo. Não, aqui ele está falando para nós no sentido literal. Quando Jesus coloca, concilia com o teu adversário, faz as pazes com as pessoas que você cometeu enganos. Faz. Aí, avalia você, Emerson, mas e se a pessoa não quiser fazer esse movimento de pacificação para conosco? O problema é dela. Faça a sua parte. Se o seu marido ou seu ex-marido, a sua esposa ou a ex-esposa, os seus amigos ou alguma pessoa do seu trabalho, que você tem animosidade, que você tem discordância, que teve conflitos que levaram a confrontos, ou seja, que teve diferenciamento de posições, diferenças nas falas que levaram a agressões, mas ela não aceita reconciliar, não aceita, o problema é dela. A sua parte foi feita, você foi atrás, você buscou, você tentou, está feito. Então, aí você volta até o altar e apresente para Deus a sua oferta. Porque agora sim vai começar o estudo do seu estado íntimo. Você já fez o exercício de conciliar com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Agora, concilia com o seu estado íntimo. Por isso é que ele fala, nesse momento nós estamos trabalhando o literal. Ou seja, vamos trabalhar as faltas leves. Porque são faltas leves que a gente comete quando você levanta o tom de voz agredindo alguém, falta leve. Porque se a gente não precisa gritar, lembram quando a gente fez referência a Desmond Tutu, que foi Prêmio Nobel da Paz no ano de 1984? O pai dele, Zílio Tutu, colocou para ele, quando ele era jovem, meu filho, não aumente o tom de voz. Melhore as tuas argumentações. Ele, então, olha, o pai dele já ensinava para ele, quando jovem, ele não precisa gritar. Melhore as tuas argumentações. Se o pai dele disse isso em 84, anos depois, ele se torna Prêmio Nobel da Paz pela África do Sul. Imaginem quantas faltas leves a gente tem cometido em situações absolutamente banais. E aí o irmão José continua, realmente, a consciência há de nos exigir reparação do mais diminuto deslize cometido. A consciência, lembram no vídeo anterior, quem acompanhou conosco o vídeo que se chama O Essencial, que saiu na semana passada? Então, lembrem do vídeo, nós fizemos aquela distinção entre conhecimento e consciência. A consciência vai exigir reparação, não é o conhecimento. Porque a consciência é a prática, o conhecimento é a teoria, o conhecimento, ele não vai exigir, porque a gente vai conhecendo. A consciência vai exigir. Eu vou ter que colocar em prática tudo aquilo que eu estou estudando.
A consciência vai exigir reparação do mais diminuto deslize cometido. O mínimo que a gente cometeu de engano, a gente vai precisar de corrigir. Sendo que, evidentemente, quanto mais lucidez espiritual houvermos alcançado, mais haveremos de exigir de nós mesmos no sentido de que nenhum débito seja deixado para trás. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais lucidez vai chegando para nós para que façamos a correção das pequenas faltas. Por isso é que aqui o texto se chama as faltas leves. Então, a reflexão é em cima só das faltas leves. Não me falem das faltas pesadas. Não me falem. Existem as pesadas? Claro que existe, gente. Vocês que estão me ouvindo têm, eu que estou dizendo tenho, todos nós temos as faltas pesadas. Mas a reflexão é em cima das leves, não é em cima das faltas pesadas. Se a gente precisa reconciliar com os adversários, é uma falta leve, a gente precisa de reconciliar no dia a dia, para que lá na frente a gente esteja fortalecido para lidar com as faltas pesadas. No último parágrafo, ele diz para nós assim: não nos preocupemos, pois, somente com os grandes equívocos pela nossa invigilância. Olha, nesse momento, deixe de lado os grandes equívocos. Não, nesse momento, não se preocupe com ele. Comece a trabalhar os pequenos equívocos, ou seja, o título, faltas leves. Não nos preocupemos somente com os grandes equívocos pela nossa invigilância, que pela nossa invigilância possamos praticar. Porque tem outros que a gente ainda pode praticar nessa encarnação. A encarnação não acabou. Tem outros que eu ainda posso cometer durante. Eu tenho mais o quê? Mais 6 meses pela frente? Eu tenho mais 2 anos? Eu tenho mais 30 anos? Quanto tempo eu tenho? Eu ainda posso cometer grandes equívocos. Então, não nos preocupemos, pois, somente com os grandes equívocos que, pela nossa invigilância, possamos praticar. Olha, ele coloca no futuro. Porque os menores igualmente contam. Os menores que a gente cometeu e que a gente muitas vezes não deu importância. E os menores que a gente ainda irá cometer e que a gente costuma não dar importância, igualmente, eu até grifei essa palavra aqui, igualmente contam. Tem peso, como os grandes equívocos têm peso, os menores também têm. E de hábito são os menores equívocos que os impedem que o espírito, por fim, se liberte de todos os seus complexos de culpa. São os menores equívocos é que nos impede de nos libertarmos dos complexos de culpa, gente. Os menores equívocos. Sabe por que são os menores equívocos que nos impede de libertar do complexo de culpa? Olha, só para a gente entender num gráfico que em outros momentos a gente já estruturou aqui, com mais detalhes, a culpa. Por que os pequenos equívocos, eles vão alimentando culpas? Porque a culpa gera aflição. A aflição gera tensão. A aflição gera tensão. A tensão, o nervosismo, a irritabilidade, a impaciência vai gerando agressividade. Agressividade. A culpa gera aflição. A aflição gera tensão. A tensão gera agressividade. Uma pessoa agressiva gera para si e para o outro, seja no seu contexto social, familiar, ela gera doenças. Uma pessoa agressiva é uma pessoa doente. Doente emocionalmente, doente espiritualmente, doente fisicamente. Ela atribui para si adoecimento. Vamos pegar um exemplo só para vocês entenderem isso aqui. Ó. Uma pessoa agressiva gera doenças. Por quê? Vamos pegar um exemplo simples. Dr. Fritz, quando esteve trabalhando com Zé Arigó,
ele estava lá, aquela fila de pessoas doentes para o Dr. Fritz atender. Lá atrás na fila entrou um jovem com a perna ferida. A perna dele estava purulenta. A perna dele tinha vermes. Dr. Fritz viu aquele jovem entrando lá atrás da fila. Ele saiu, parou a fila aqui e ele foi andando até o final da fila. E chegou para aquele jovem e falou com ele assim: meu filho, você não precisa ficar na fila, porque a sua perna não tem cura. A sua perna não tem cura. Aí o jovem falou assim: mas o senhor não é o Dr. Fritz? Está curando todo mundo aqui? Mostrou a fila e falou assim: eu sou o Dr. Fritz. Estou trabalhando com todos que estão aqui, mas a sua perna, você veio buscar cura. A sua perna não tem cura. Ele estava doente. E aí o jovem perguntou por que a perna dele não tinha cura. Olha a resposta do Dr. Fritz: perna que chuta pai e mãe não tem cura. Refaça a tua relação com os teus pais e volta para nós tratarmos a ferida da sua perna. Atenção, atenção. Olha só, o movimento é um complexo de culpa que ele desconhece, porque o complexo aqui é interno. Esse movimento do complexo de culpa que ele traz tem aflições internas que gera tensão. A tensão leva à agressividade. A agressividade traz doenças. A doença vai gerando novas aflições. Novas aflições. Imaginem vocês, por que as pequenas faltas, como ele traz aqui, não nos preocupemos somente com os grandes equívocos que pela nossa invigilância possamos praticar, porque os menores igualmente contam. As menores faltas, as faltas leves igualmente contam, e de hábito são os que impedem que o espírito, por fim, se liberte de todos os seus complexos de culpa. De hábito, são as pequenas faltas que impedem a gente de se libertar desse complexo de culpa que a gente traz e que vai gerando aflições diárias, tensões, agressividades, doenças. Muitas vezes eu adoeço outros no meu processo de culpa pelas pequenas faltas que eu cometo. Muitas vezes eu me adoeço, que é o que o irmão José está trazendo para nós. Independente se eu adoeço o outro ou se eu adoeço a mim mesmo, o que ele disse? De hábito, são as pequenas faltas que nos impedem de melhorarmos espiritualmente. Não são as grandes faltas. Não são as grandes. As pequenas a gente vai cometer no dia a dia. Então, atentemos-nos para isso. Libertemo-nos das pequenas, senão a gente fica preocupado só com as grandes, sendo que, de hábito, as pequenas estão nos paralisando na estrada. É isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até breve.